E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre equações polinomiais. E vamos fazer isso resolvendo esse problema que está aqui. Esse problema é um problema que eu postei em todas as redes sociais da Matemática Como Ela É, e ele trata de uma questão muito importante, que é o quê? Você pegar uma equação polinomial que está desorganizada, reescrevê-la de uma forma organizada para depois procurar por suas soluções. Esse processo é muito importante, né? Você conseguir reescrever uma equação de uma maneira melhor para que fique mais fácil para você encontrar as soluções. E também nesse vídeo vamos destacar aqui esse processo, né? Quando eu pego uma equação ali desorganizada, né, e escrevo ali ela organizada, quais são as propriedades importantes da soma e da subtração, da multiplicação, da potenciação, que são importantes nesse processo, para que a gente consiga reescrever essa equação de uma maneira melhor. Vamos tratar sobre isso aqui nesse vídeo, tá? E vamos fazer isso resolvendo esse exercício, né? Então a gente vai ler ele primeiramente aqui. A equação x vezes x ao quadrado menos 1 menos 2x ao quadrado vezes meio de x mais 1 igual a menos 3x ao quadrado é equivalente a... Então aqui nós temos as quatro alternativas. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é o seguinte. Como que nós podemos identificar uma equação polinomial sem que ela esteja na forma padrão? Essas alternativas estão na forma padrão, que é, quando eu disse equação polinomial organizada, eu estava querendo dizer que elas estão na forma padrão. E o que é a forma padrão? É você escrever a equação polinomial com um polinômio no primeiro membro dessa equação, com os expoentes sempre em ordem decrescente, até chegar no igual a zero para formar de fato a equação, né? Então pode ver que todos esses polinômios aqui, todas essas equações polinomiais, melhor dizendo, estão na forma padrão. Mas como identificar uma equação polinomial quando não está na forma padrão? Essa equação aqui não está na forma padrão, mas eu sei que ela é uma equação polinomial. Por quê? É só você ver o seguinte, nos dois membros não pode ter nenhuma divisão por x, não pode ter expoente negativo e nem fracionário, e também não pode ter raízes. Então se você não encontrar nada disso no x, né, pode ter uma raiz de um número, né, pode ter divisão por um número, não tem nenhum problema, inclusive aqui tem, né, 1 sobre 2, você não pode ter essas coisas com o x, né? Então, repetindo para reforçar aqui, você não pode ter expoente negativo no x, não pode ter raiz no x, de nenhum índice, você não pode ter expoente fracionário, certo? E você não pode ter nenhuma divisão por x. Se você tem aí nos dois membros, né, ou melhor, se você não tem nada disso nos dois membros, então é uma equação polinomial. Então a única coisa que pode ter, né, para que seja uma equação polinomial, são potências inteiras não negativas de x. E seus múltiplos, né, ó, tá multiplicado aqui por 2, lá por menos 3, né? Então isso aqui é uma equação polinomial. Então eu sei que dá para reorganizar isso daqui e escrever na forma padrão, certo? Beleza, então assim que a gente identifica equações polinomiais que não estão na forma padrão. Esse é o primeiro ponto. Então aqui vamos fazer a conta agora, né? Então os outros pontos eu vou estar aqui destacando durante a conta, né? Então vamos lá. Então eu tenho que ver, né, que essa equação se ela pode ser reescrita em alguma dessas formas que estão aqui para a gente ver a resposta correta, né? Bom, vamos lá. Eu reescrevi a equação aqui já para a gente poder fazer a continha aqui embaixo. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui é eliminar esses parênteses, né? Para que a gente consiga ter ali a soma de vários termos e simplificando para que a gente caia na forma padrão, certo? Então tá, o que a gente faz aqui? Quando nós temos uma multiplicação desse tipo aqui, né, ó, aqui pode ser um número ou uma incógnita, no caso aqui nós temos uma incógnita, multiplicando uma outra expressão que está dentro de um parênteses, nós temos que fazer aqui, usar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à soma, ou em relação à adição. Você vai ter que multiplicar quem está aqui fora por cada um dos termos que aparecem na expressão dentro dos parênteses. Então o segundo ponto é esse. Para você conseguir reescrever uma equação polinomial na forma padrão, é muito importante que você conheça bem a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, né? É o que a gente vai usar aqui, certo? E aqui também, né? Então vamos multiplicar aqui, ó, x por x ao quadrado e x por menos 1. Outra coisa importante aqui é destacar o jogo de sinal. Então essa é outra coisa que a gente não pode
esquecer de como se faz isso, né? É só você olhar o sinal de fora e o sinal de quem está dentro na hora que você faz a multiplicação. Você faz o joguinho de sinal, então essa multiplicação vai ter o sinal igual, né, ao que você obtém aqui depois de fazer o jogo de sinal. Então aqui, ó, mais com mais, mais com menos, menos, certo? Aqui também distributiva, né, ó. Menos 2x ao quadrado, né, então tem que levar esse sinal aqui em consideração. Vai multiplicar aqui o meio do x, né, e aqui vai multiplicar o 1 também, certo? Então vamos fazer isso aqui primeiro. Então, ó, distributiva, tem que saber isso daí, joguinho de sinal também. Outra coisa importante é agora que a gente vai ver na hora de fazer a conta mesmo, olha só. Deixa eu trocar de caneta. Olha só aqui, ó. X vezes o x ao quadrado, estou aplicando a distributiva. Só que eu tenho x vezes x ao quadrado, então é uma multiplicação de potências de mesma base, de base x. Então o que eu faço? Eu somo os expoentes. Aqui no x não está aparecendo, mas eu tenho o que aqui, né? O expoente 1, certo? Então quando eu faço essa multiplicação, eu tenho x vezes x ao quadrado, 1 mais 1 aqui no expoente vai dar x ao cubo, certo? Então x ao cubo, ok? X vezes o 1 vai dar x, mas ó, mais com menos, menos x vezes 1, x. Ok, fizemos aqui essa primeira continha que aparece, né? Vamos para a próxima. Então aqui é distributiva também, certo? Vou usar também essa regra da potenciação, da soma dos expoentes. E aqui acontece uma outra coisa, ó. Aqui eu estava multiplicando um x por um x ao quadrado. Não tinha nenhum coeficiente aqui no x e nenhum no x ao quadrado. Na verdade ele tem, está escondido aqui, é o 1, né? Mas aqui eu tenho, olha só, o menos 2 aqui e o meio aqui. Então quando eu multiplico um monômio desse daqui, ó, por outro, eu não posso esquecer de multiplicar número com número e as letras com as letras, certo? Então aqui eu vou ter o seguinte, ó, menos com o mais que está aqui, menos 2 vezes meio vai dar 2 vezes meio, dá o quê? 1, né? Então nem vou colocar, vai dar 1. X ao quadrado vezes x, somos expoentes, x ao cubo, certo? Menos com esse menos aqui, desculpa, mais, né? Menos com esse mais aqui vai dar menos. 2x ao quadrado vezes 1, 2x ao quadrado. Qualquer coisa vezes 1 vai dar essa qualquer coisa, né? Então, 2x ao quadrado. Então, a gente fez aqui as distributivas no primeiro membro da equação. Vamos copiar o segundo membro lá agora. Menos 3x ao quadrado. Ok. Antes de continuar, a gente vai procurar aqui, tanto no primeiro membro quanto no segundo, por termos semelhantes. Então essa é outra coisa importante que eu quero destacar aqui. O que são termos semelhantes? São termos onde a parte literal deles, né, são iguais. O que é a parte literal? São as letras que esse termo carrega. E o que eu quero dizer, né, sobre termos semelhantes e partes literais iguais? Então, dois termos são semelhantes se as partes literais são iguais. Mas o que significa isso? Se as letras que estão ali, elas têm as mesmas, se são as mesmas letras, né, nesses dois termos, elas têm as mesmas potências, né? Então, olha só, aqui eu tenho x ao cubo e x ao cubo. Esses termos são semelhantes aqui nesse primeiro termo. Aqui depois eu vou ter um x e eu vou ter um 2x ao quadrado. Então, a gente não tem termos semelhantes mais aqui nesse primeiro membro, certo? O segundo membro eu tenho um termo só, então não tem como ter o outro termo semelhante a esse, né? Então, beleza, vamos fazer o quê? Apenas fazer as operações com os termos semelhantes aqui do primeiro membro. Então, olha só. X ao cubo, dois termos semelhantes. Vamos destacar esses caras aqui, ó. Esse e esse. Então, quando aparece termos semelhantes, o que eu faço? Eu somo os coeficientes que aparecem nele, que são os números, né? E multiplico por esse termo semelhante, né? Então aqui eu tenho quem aqui, ó? 1. E aqui quem está aqui? 1, né? Então, ó, 1 menos 1 dá 0. Então, 0 vezes o x ao cubo dá 0. Então, esse x ao cubo cancela com esse x ao cubo aqui. Então, não vai sobrar ninguém aqui, né? Então, eu vou fazer isso aqui já, ó. Esse aqui vai embora com esse. Sobrou quem? Sobrou menos x menos 2x ao quadrado igual a menos 3x ao quadrado.
Bom, beleza. E agora o que nós fazemos? Bom, para colocar isso aqui na forma padrão, o segundo membro precisa ser igual a zero, né? Ó, pode ver, ó, 0, 0, 0, 0, né? Então isso acontece como? Tudo que está no segundo membro eu vou passar para o primeiro com o sinal trocado. Por que trocar o sinal, né? Porque olha só, se eu somar desse lado 3x ao quadrado e somar desse lado 3x ao quadrado, que são termos iguais a esse, né, o 3x ao quadrado, o que vai acontecer? O mais 3x ao quadrado vai se anular com esse e vai aparecer desse lado um mais 3x ao quadrado. Então é como se eu tivesse passado para o outro lado mesmo, né? Então isso que a gente vai fazer, né? Então aqui vai ficar assim, ó, menos x menos 2x ao quadrado, sinal trocado, mais 3x ao quadrado igual a zero, certo? Bom, depois que a gente faz isso, coloca o zero lá, obtém o zero no segundo membro, a gente vai procurar novamente por termos semelhantes no primeiro membro, para poder simplificá-lo ao máximo, né? E aqui nós temos termos semelhantes, tá vendo? Ó? X ao quadrado, e aqui temos mais outro termo com x ao quadrado, né? Tá vendo? Isso aqui são as partes literais, né? O x ao quadrado e x ao quadrado é a parte literal dos termos 2x, menos 2x e mais 3x. E o menos 2 aqui e o 3 aqui são coeficientes, né? Beleza. O que vai acontecer aqui, ó? Eu vou ter menos 2 mais 3 dá 1. Então vai dar 1x ao quadrado. 1x ao quadrado é x ao quadrado. Eu vou colocar ele aqui mesmo. X ao quadrado. Aí vai sobrar esse menos x aqui, ó, que não tem com quem operar, né? Então vai ficar aqui, ó, menos x igual ao zero. Ficou apertadinho aqui no final do quadro, né? Mas essa aqui é a resposta, né? Então a resposta correta é o item A. Então essa equação aqui que está toda grandona, cheia de multiplicação, né? Na verdade ela é simplesmente essa, x ao quadrado menos x igual a zero, que é muito fácil de resolver, não precisa nem usar a fórmula de Bhaskara. Bom, então é isso que eu queria comentar aqui nesse vídeo. O objetivo desse vídeo não é resolver equações polinomiais, mas é reescrevê-la na forma padrão, porque isso é muito importante. Se você não souber reescrevê-la, você não tem nenhuma chance de resolver. Aí, se você não conseguir, né, passar desse formato para esse, não vai ter o porquê de você estudar as formas de resolver, porque se você não fizer isso primeiro, você não consegue resolver, né? Mas lá no blog, a Matemática Como Ela É, também no Instagram, tem várias postagens sobre como encontrar soluções de equações polinomiais. Inclusive no blog tem uma postagem completa sobre isso. Como resolver a equação polinomial do primeiro grau, do segundo, do terceiro, do quarto. Se eu tiver graus maiores, o que eu posso usar assim, de efetivo para encontrar soluções dessas equações, né? Então isso está em uma postagem bem legal lá do blog que faz um resumo de outras postagens que eu já fiz. E dá para aprender muita coisa interessante lá na hora de resolver equações polinomiais. Beleza? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, curta o vídeo, compartilha com quem está estudando matemática, está precisando ver esses assuntos aqui. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!